posso ter provado sim. Tempestades me assolar. Tenho recebido bem. Como não viver o mar. Muitas aflições terei. Enquanto eu aqui viver. Mas sei que eu Cristo vivi. Aleluia, aleluia. Eu sei
Diga, eu entrego toda a minha vida. Diga, todo o meu coração. Diga, eu entrego o Senhor. Diga, no nome do Pai. Diga, no nome do Filho e do Espírito Santo. Diga, glória a Deus e glorifique e grite bem forte. Isso bem forte, glorifique o nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Acende aí as luzes, por favor, aí. O irmão Vilmar. Abra as portas ali. Pode abrir as duas portas para mim, por favor. Isso, por gentileza. No nome de Jesus. A paz do Senhor, igreja. Boa noite. Faz assim para o seu irmão. Paz do Senhor, meu irmão. Amém. Tem que cumprir o distanciamento, os costumes, né? De outrora, de aperto de mão. Hoje já nós temos que evitar. Amém? Porque ainda não se ouve ainda a vacina, né? Ela está ainda em fase experimental. No nome de Jesus, certamente ela vai ser eficaz e todos nós estaremos livres desse vírus que está atacando todo o país e o mundo. Diga, está repreendido no nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos falar de algo muito importante, de suma importância na nossa vida, e que todos vocês, com certeza, devem ter. Carrega consigo. Amém? Desde o momento em que você recebeu Jesus como seu Salvador, e que você entregou a sua vida para Ele. Abra a outra porta lá também. E que você entregou a sua vida para Ele de todo o seu coração e passou o batismo nas águas, certamente esse Espírito Santo de Deus, ele habita no seu coração. Amém? E é o que nós temos de mais importante na nossa vida, para que possa nos guiar, para que possa nos dar sabedoria, entendimento, força para encarar as adversidades diárias, cotidianas. Então, por favor, eu quero que os irmãos abram aí a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 14. Evangelho de João, capítulo de número 14. Abra aí, por favor, por gentileza, em nome de Jesus. Se você tiver alguma dificuldade, então você pede aí os obreiros, a missionária, que ela vai lhe ajudar. Evangelho de João, capítulo 14. Todos acharam? Quem já achou? Amém? É importante que você traga a Bíblia. Eu não estou dizendo como uma reclamação, mas uma exortação, porque a Bíblia é a palavra de quem? De Deus. Hoje nós temos uma diversidade assim, de coisas, né? Por exemplo, temos aplicativo no celular, etc e tal. Mas não é que um dia você vem à igreja e não tem internet. A internet deu um problema. Aí você vai abrir o aplicativo e ele não vai abrir porque está sem internet. Então o mais viável é usar os costumes normais. A Bíblia, o livro sagrado, a palavra de quem? De Deus. Amém? Então fica de pé aí no seu lugar. Coloque a mão sobre essa palavra, por favor. Fique de pé, por gentileza. Coloque a mão no nome de Jesus. Espírito Santo, em nome de Jesus, abençoa, meu Deus, e dirija esta palavra. Toda a igreja fica de pé, para que o Espírito Santo possa ser exaltado e engrandecido, meu Deus. Esta palavra que apresentamos ao Senhor nesta noite, seja, meu Deus, a palavra que venha de encontro, meu Deus, ao nosso coração, e que faça-nos, Senhor, totalmente cheios da Sua presença. Abra minha mente, diga o meu subconsciente, diga o mais íntimo do meu intelecto, diga para que eu possa entender a palavra do Senhor. Diga, faça isso. Eu te peço no nome do Pai, do Filho e do Espírito
entrar então na palavra do nosso Deus. No livro do Evangelho de João, no verso de número 14, no versículo de número 16, a Bíblia diz assim, ó, o texto da palavra, da minha Bíblia, diz: Jesus promete outro Consolador. Jesus promete outro o quê? Outro Consolador. Antes que venhamos ler e entrar nesse texto da palavra, por que Jesus prometia a eles outro Consolador? Porque ele, como presente com os seus discípulos, ele trazia a eles o consolo, quer dizer, a palavra de paz. E ele dizia a respeito da sua morte, da sua crucificação, de todos os feitos que ele faria para que hoje nós tivéssemos vida e oportunidade da salvação eterna. Então, ele falou, eu prometo outro Consolador, vocês não estarão só. Isso quer dizer, ele estará conosco todos os dias da nossa vida. Então diz assim no verso 16: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para o quê? Para sempre. Lembre dessa parte, que esteja para o quê? Para sempre convosco, o Espírito do quê? Da verdade, que o mundo não pode receber, porque não conhece, não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita em vós, e estarás em quem? Em vós. Diga glória a Deus. Amém? Então, esses dois versículos do capítulo 14 de João, o versículo 16 e 17 nos traz a promessa do Espírito Santo na nossa vida, de forma que durante todos os dias da nossa vida ele estará ali conosco, nos ajudando. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos ajuda na nossa fraqueza, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele leva nossas orações quando às vezes não temos nem mesmo palavras, só lágrimas. Ele leva essas orações a Deus. As palavras dessa oração, desse sofrimento, essa dor, essa angústia, ele leva até a quem? Até a Deus. Então, o que eu quero trazer para vocês nessa noite, mediante a direção do Espírito Santo, é que nós temos que colocar toda a nossa força para buscá-lo, para ter uma vida com ele. Todos os pontos foram chamados por Deus no passado. Eles tiveram que ser ungidos, eles tiveram que ser cheios do Espírito Santo, para que eles pudessem cumprir o propósito de Deus. E o propósito de Deus na nossa vida é exatamente a eternidade, viver para com Deus eternamente. Agora, para isso é preciso com que venhamos o quê? Ter o Espírito Santo de Deus na nossa vida, para que ele possa ser a base do nosso caminhar. Diga glória a Deus. No capítulo de número 4 do livro de Mateus, abra aí por favor. Mateus capítulo de número 4. A Bíblia fala a respeito da tentação de Jesus. Havendo Jesus jejuado 40 dias, 40 noites, após ele teve o quê?
teve fome, estava debilitado. E nesse momento em que ele estava debilitado, fraco, fisicamente, então o espírito tentador o apareceu e o tentou de todas as formas, para que ele pudesse renunciar àquilo que Deus tinha como propósito para a nossa vida. Amém? E uma missão que Jesus havia recebido para que ele pudesse cumprir, a fim de que hoje nós tivéssemos esta oportunidade de vida. Verso 1: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias, 40 noites, teve o quê? Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és o Filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Jesus foi levado ao deserto. O que representa deserto na nossa vida no dia de hoje? Os problemas que nós enfrentamos cotidianamente, seja ele de ordem espiritual, saúde, ao qual nós estamos enfrentando aí uma pandemia, um grande problema de saúde pública mundial, de ordem mundial, seja um problema de ordem financeira, também todos nós estamos debaixo de uma crise econômica. O país e uma grande maioria do mundo, estão vivendo uma crise econômica, desemprego, retomada da economia. Então, de alguma forma ou outra, nós iremos enfrentar um deserto, que seja um problema de ordem conjugal, sentimental, familiar. De uma forma ou outra iremos enfrentar esse deserto. E no deserto não tem outra forma de conseguirmos vencer senão nos apoiarmos inteiramente no nosso Senhor. No deserto só tem duas coisas que você pode, ou melhor, no deserto tem duas pessoas no campo espiritual que vão estar ali de uma forma ou outra tentando te ajudar e outra te derrubar. Uma é Jesus, o nosso Senhor, através do Espírito Santo, e outra é Satanás com seus demônios. No deserto conjugal, no problema conjugal, o espírito maligno está ali tentando dizer: separa, não tem mais jeito. Por outro lado, na área conjugal, o Espírito Santo de Deus vai falar para você: luta, persevera, a hora que a vitória vai chegar. Então, em cada deserto da nossa vida, nós vamos ter o tentador e nós vamos ter o Espírito Santo nos dando base, força, para que possamos enfrentar esta luta. Mas também vamos ter o confronto conforme a vida que apresentamos a Deus. Veja o caso de Satanás, o tentador, que disse para Jesus, no verso de número 3: se és o Filho de Deus, se és o Filho de quem? É nesta hora, diante desse deserto que você possa enfrentar, que nós estamos enfrentando, que vai vir a dúvida. Eu imagino uma pessoa que ela contrai o vírus coronavírus, a Covid-19, e diante da incerteza da cura, porque ainda não se houve um remédio eficaz, ainda não tem uma descrição exata para a cura desse vírus, dessa bactéria que seja, então a pessoa vai ficar ali: será que eu vou ser curado? Eu conversei com pessoas que contraíram o coronavírus e que já foram curadas,
E eu perguntei para ela o que vinha na cabeça no momento que você estava enfrentando esse coronavírus. Ele falava assim, a pessoa falou assim, eu achei que eu ia morrer. E aquela luta vinha, a luta do Espírito Santo com o tentador dizendo, mostrando para ele as falhas, o tentador mostrando, Deus não vai ser contigo, agora acabou para você. E por outro lado o Espírito Santo dizendo, olha, persevera, mantenha a sua fé, que eu sou contigo. Quem está entendendo? Então esse confronto é muito grande. A luta no campo espiritual é algo muito forte. Se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, não vamos conseguir. Tem muitas pessoas que dizem assim, pastor, eu estou enfrentando uma luta, eu vou entrar no processo de oração e jejum para que Deus possa me resolver. A questão não é simplesmente essa. O sacrifício espiritual é você simplesmente orar e jejuar. Não. O fato é você, durante todo o percurso da sua vida, antes que você seja levado ao deserto ou viver confrontado pelo tentador, é você manter na sua caminhada, desde antes, uma vida com Deus, uma comunhão com Deus. Porque quando chegar nesta hora, o próprio Espírito Santo vai interceder por você, vai dizer, esse aqui não, vai dizer como o próprio Senhor, o próprio Deus permitiu quando Jó foi confrontado pelo tentador. A Bíblia diz que Satanás estava a rodear a terra quando compareceu no meio dos santos e disse para Deus, Jó só é fiel a ti porque o Senhor cerca ele de cegos. Quer dizer, o Senhor tem todo cuidado com ele. O Senhor tem todo cuidado, por isso que ele é fiel para o Senhor. Permita-me tocar em tudo que ele tem, e eu quero ver se ele vai permanecer fiel. Então entenda uma coisa, não é no momento do deserto, da luta, que você tem que se aproximar de Deus. Não é no momento da dor, da tristeza, da doença, da separação, da miséria, dos problemas econômicos, desemprego, que você tem que recorrer para Deus. Não. Antes disso, você tem que ter uma vida com Deus. Jó, ele tinha uma vida com Deus? Deus permitiu aquela situação acontecer? Sim. Mas por que Deus permitiu? Foi exatamente para que Jó fosse apurado, para que a fé de Jó fosse apurada. Deus sabia desde antemão que ele, de forma alguma, iria ser contrário à vontade dele. Quem está entendendo? A mulher de Jó, a única que lhe sobrou da sua família, disse para Jó, disse para ele, ainda conserva a sua integridade ao seu Deus? Então, Jó, ele era o quê? Íntegro, fiel, temente a Deus. Ainda conserva, amaldiçoa o teu Deus e o quê? E morre. E Jó combateu ela e disse, fala como qualquer Lucas, Deus não faz o mal para ninguém, Deus só faz o quê? O bem. Mas Deus permite determinadas situações na nossa vida para que venhamos entender que Ele é a base de tudo que precisamos. Então, cristão, homem, mulher de Deus, não recorra a Deus simplesmente na hora que você esteja no fundo do poço, simplesmente. Não recorra a Deus quando você for levado ao deserto. Procura a partir de então se aproximar de Deus, buscar a Deus de todo o seu coração, entregando a Ele a sua vida, para que Ele possa fazer habitar o seu espírito e durante todo o dia da sua vida
Ele vem te dar força para que você possa se desviar do mal, para que você possa se conduzir ao caminho da salvação. Sabe, quando Deus ele foi ungir o rei Saul, quando acabava-se o reinado dos juízes sobre o povo de Israel, e o povo clamava, pedia a Deus por um líder, por um rei. Então Deus ungiu o rei Saul. 1 Samuel, no capítulo 10, no verso 16, no verso 6, perdão. Ungiu o rei Saul, e no momento em que Saul foi ungido, que o óleo foi derramado, então, a partir daquele momento, o Espírito de Deus passou a habitar na vida dele. E através do Espírito Santo de Deus na vida de Saul, ele pôde guiar o povo. Quem está entendendo? Deus dava a ele toda a direção. Capítulo de número 10, no verso 6. Capítulo de número 10, verso 6. Diz assim: o Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizarás com ele. Tu serás mudado em outro quê? Em outro quê? Em outro homem. Em outro homem. Quando o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele entra na vida de uma pessoa, no coração de uma pessoa, então esta pessoa é transformada numa nova o quê? Criatura. E as velhas obras, as obras do passado, bebedice, prostituição, vícios e outras mais, então isso já não existirá mais, porque ali habita o Espírito Santo de Deus e a pessoa é guiada por ele. Diga glória a Deus. Por isso a importância de nós buscarmos a Deus, de termos uma vida com Deus, de nos esforçarmos para fugir do erro, para fugir do pecado, para fugir das tentações. O tentador está aí. O próprio tentou o nosso Senhor Jesus. O próprio tentou colocar dúvida no nosso Senhor Jesus, quando diz: se és o filho de quem? De Deus. Então, o Espírito Santo ao qual nós estamos falando nesta noite, ele quer me ajudar. Nós estamos num grande deserto. Por mais que você diga assim, graças a Deus, pastor, nas demais áreas da minha vida está tudo bem. O único problema hoje nesta pandemia é esse problema sanitário que está sobre o país e o mundo. Isto é um deserto que o próprio Espírito Santo vai te dar sabedoria para lidar com essa situação, vai lhe ensinar como você agir em forma de obediência, de retidão, em todos os sentidos, para que você possa estar imune a esta enfermidade. Diga glória a Deus. No capítulo de 1 Samuel 16, capítulo 16, no verso de número 13, porque quando Saul deixou de fazer tudo como era as verdades de Deus para a vida dele, a direção do Espírito Santo, então ele perdeu o seu reinado. O Espírito de Deus foi retirado dele e entrou sobre ele um espírito da parte de Deus maligno. Quer dizer, Deus colocou um espírito perturbador nele e ele passou a perseguir Davi, aquele que então foi ungido por Samuel na sua mocidade ainda, para que ele pudesse vir posteriormente assumir o trono de Saul, viesse reinar. Então tomou Samuel, quando
E daquele dia em diante o espírito de quem? Se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Então toda vez que uma pessoa era escolhida, chamada para um propósito de Deus, ela era ungida com o Espírito quê? Santo. Nós iremos abrir aqui um processo, uma campanha ao qual nós iremos primeiro passar 10 dias de libertação. Nós vamos abrir um dia em especial. Esse dia vai ser sexta-feira. Nós vamos fazer 10 sexta-feira da libertação. E após as 10 sexta-feira da libertação, nós iremos fazer 3 domingos de Pentecoste. Porque a Bíblia fala que quando o Senhor estava com os seus discípulos, o Consolador estava com ele, o próprio Consolador, tanto que ele falou: enviarei outro Consolador, que é o Espírito Santo. Então, e quando Jesus estava com eles, eles estavam seguros, quer dizer, eles tinham base de segurança em Jesus. Mas quando Jesus anunciava que iria, e eles não ficariam só, já estava consolando eles e dizendo: olha, enviarei a vós outro quê? Num certo momento Jesus disse para ele: ó, fica aí, não saia daí, porque Jesus queria com que eles, antes de ser batizados, não fossem confrontados. Você vê uma pessoa que enfrenta um problema, sem que ela seja cheia do Espírito Santo, ela se abala, ela leva aquele problema para a área particular, para a área carnal, e ela quer resolver aquele problema com as suas próprias o quê? Com as suas próprias mãos. Então por isso o Senhor falou: ó, fica aqui, não saia daí, e quando eu não falar, amém? E quando eu não vos falar, fique aqui, porque Jesus prometia para eles o Espírito Santo, e após eles serem cheios do Espírito Santo, aí eles sairiam de Jerusalém. Quem está entendendo? No capítulo de número 2 de Atos capítulo 2, verso 4, diz assim, ó, posso ler? Atos capítulo 2, verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras do que? Segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Então, eles foram batizados. Todos foram o quê? Todos foram batizados. Todos foram cheios do Espírito Santo. Todos estavam ali reunidos. Ficaram atônitos, um olhando para o outro atônito, eles sem saber o que explicar, mas o próprio Espírito Santo de Deus trazia dentro deles que o que estava habitando, o que estava acontecendo era a presença de Deus sendo derramada conforme a promessa do nosso Senhor Jesus. Eu lembro que quando eu cheguei na igreja, alguns anos atrás, após o processo de libertação, numa certa quarta-feira, no culto do Espírito Santo, então o pregador naquele dia disse: olha, você, mesmo que ainda não seja batizado, mas você recebe Jesus como seu único Salvador, você domingo agora vai passar o batismo nas águas. Se você aceita Jesus e quer se batizar, você vai participar da ceia.
Se você está determinado a isso, você vai participar da ceia. Você que deseja isso, levanta a mão. Eu levantei minha mão. Amém? E naquele dia, ao participar da ceia, eu fiquei atônito, sem saber exatamente no momento o que era, mas eu sabia que era algo muito importante, muito valioso. Era algo que eu disse assim: eu nunca mais quero deixar de ter. Que foi quando o Espírito Santo foi derramado na minha vida. É algo inexplicável, é algo sem explicação. Você não sabe se chora, se ri. É algo tão maravilhoso que é único. Cada um sabe exatamente o dia que foi batizado com o Espírito Santo. No domingo eu estava lá, e naquele mesmo dia do batismo com o Espírito Santo, eu namorava uma jovem, eu fui levá-la em casa, ela falou para mim assim: olha, fica aí, dorme aí. Eu falei: não. Quem está entendendo? E eu falei para ela: tem mais, está acabado aqui o namoro. Ela chorou, esperneou, e isso. Eu falei: não, eu quero ter uma vida com quem? Com Deus. Aquele momento eu estava cheio do Espírito Santo e Ele agia através da minha vida. O tentador estava ali, mas o Espírito Santo estava comigo. Então, no domingo próximo eu fui, me batizei, e pela misericórdia de Deus estamos aqui no altar. Para que se cumpra o propósito de Deus na sua vida, é preciso você estar ou ser cheio do Espírito Santo. Tem muitas coisas que iremos enfrentar, meu irmão. Nós estamos enfrentando este problema agora, essa pandemia, esse deserto, todo mundo. Mas virá coisas ainda piores. E é preciso nós estarmos cheios do Espírito Santo de Deus, para que possamos suportar, para que possamos ter a certeza de que Deus está conosco e jamais Ele irá nos abandonar. Amém? Atos capítulo 8, no verso de número 4. Depois deles serem batizados com o Espírito Santo, entremente, os que foram dispersos iam por toda parte pregando o quê? A palavra de Deus. Antes disso, Jesus falou: fica aqui, vocês não vão sair, calma. Aí batizou eles com o Espírito Santo, e depois que eles foram batizados, passou a cumprir o propósito de Deus na vida deles. Diga glória a Deus. Aí eles puderam o quê? Sair. Aí eles puderam enfrentar as possíveis situações difíceis que viria pela frente. Tem muitas coisas que virão e que nós enfrentaremos, mas se não tivermos o Espírito Santo de Deus, nós não iremos resistir. Por isso que nós temos visto hoje muitos cristãos, homens e mulheres de Deus, que outrora estavam conosco e não estão mais, estão afastados. Sabe por quê? Porque ainda não tiveram um encontro com Deus, ainda não foram batizados com o Espírito Santo, e daí veio a luta, veio os problemas, e eles não resistiram. Quem está entendendo? No versículo de número 8, um certo Filipe, por isso que eu coloquei o nome dele de Filipe, ele saiu, um certo obreiro diácono, um discípulo, ele saiu atônito, cheio do Espírito Santo, pregando, com grande alegria naquela cidade. Ele ia de cidade em cidade pregando a palavra de quem? De Deus. E você acha que foi fácil? Não. Porque naquela época houve também as perseguições. Lembra de Saulo, que logo posteriormente escritor de Atos dos Apóstolos e outros livros mais?
Saulo era perseguidor dos cristãos. Ele passava a matar aqueles que pregavam a palavra. Então eles enfrentavam tudo isso porque eles estavam cheios do Espírito. E chegou a hora também que Deus tocou na vida de Paulo, de Saulo, que veio ser transformado num novo quê? Num novo homem, numa nova. Isso é para que você entenda, sabe o quê? Que Deus tem poder para mudar qualquer situação. Às vezes você olha para uma pessoa e você diz assim: não tem jeito, fulano não tem jeito, não muda. Deus, ele vai mudar aquela pessoa. Mas é preciso você, cheio do Espírito Santo, enfrentar aquela o quê? Aquela situação. E de primeiro fato, você fazer a sua o quê? Os discípulos que saíram a pregar, mesmo sabendo dos perigos, mas cheios do Espírito Santo, eles enfrentaram. Mas eles eram exemplo. E mesmo correndo risco de morte, correndo risco de perder a sua própria vida, eles não se intimidaram. E através do seu testemunho, muitas almas foram ganhas para o reino de quem? Foram salvas para o reino de Deus. Diga glória a Deus e glorifique a igreja. Amém? Para encerrar, no livro de Atos, no capítulo 1, no verso de número 8, eu vou encerrar já logo posteriormente. Diz assim, 1:8, 1:6, a ascensão de Jesus. Então os que estavam reunidos, lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurarei o reino de Israel? Aí Jesus respondeu para eles: não vos compete conhecer tempo ou época que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Aí ele disse assim: mas recebereis o quê? Ao descer sobre vós o Espírito, e sereis minhas o quê? E serei minha testemunha, tanto em Jerusalém, que era onde ele se encontrava, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, como nós somos selados, batizados com o Espírito Santo, então, em tudo Deus tem a direção da nossa vida, seja família, espiritual, na área financeira, em tudo Deus vai nos dar sabedoria, entendimento e prazer para que possamos, diante da presença dele, testemunhar a glória dele na nossa vida. Diga glória a Deus e glorifique mais uma vez. Jó, ao final de tudo que ele passou, a luta, os obstáculos, as barreiras, lá no fim, Deus deu para ele tudo em dobro, porque ele permaneceu o quê? Firme e fiel a Deus. Diga glória a Deus. Elias, quando confrontado com os profetas de Baal e o do povo excluído, manteve-se fiel, crente ao nosso Deus. E lá, no final do dia, estava a resposta do Senhor para a vida dele, ao clamor que ele fez como desafio diante da circunstância dos problemas. Então Deus está dizendo para nós nessa noite, que se formos cheios do seu Espírito, da presença dele, se nós nos submetemos a ele de todo o nosso coração, então em tudo ele vai nos guiar e abençoar. Fica de pé, por favor. Fica de pé, por gentileza. Quem deseja
o batismo com o Espírito Santo? Quem deseja? Faz assim. Seja sincero. Mas você sente que tem alguma coisa ainda errada, alguma coisa errada na sua vida que você precisa tirar para que o Espírito Santo possa habitar. Eu posso fazer uma pergunta? Você pega o prato na pia sujo que outra pessoa utilizou e você bota a comida e come ali naquele prato? Quem faz assim? Você faria assim? Hã? O copo está lá sujo na pia, você vai lá e enche de água e bebe. Faz isso não? Por quê? O copo está o quê? Mas se estiver limpo, aí você bota água e bebe. É isso que o Senhor quer que você faça. Limpa a sua vida. Ele vai te ajudar. O que tiver de sujeira você vai jogar para fora agora. E você vai dizer para ele: Senhor, eu estou limpando a minha vida diante do Senhor. E eu quero que o Senhor me ajude. Que o teu Espírito Santo me ajude. E Ele vai te ajudar. Amém? Então coloque a mão